Making Office. Olá, caro ouvinte! Hoje as empresas são pressionadas para fazer a diferença na sociedade, se importar com as pessoas e se preocupar em trabalhar em prol dos problemas sociais, ambientais e econômicos. As empresas buscam um crescimento exponencial em um mundo que não é exponencial, com pessoas que não são exponenciais. E parece que agora elas estão sofrendo uma cobrança por algo mais significativo, que faça diferença e que gere valor, não só para o acionista no caso, mas para todo mundo. Com isso, temos um novo papel de liderança sendo extremamente requisitado, o de líder humanitário. Vamos falar mais sobre isso? Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho. Na primeira temporada, liderança. E no episódio de hoje, para que liderança? Meu nome é Eugênio Matede. E o meu nome é Renata Vitalino. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, a gente está aqui com a Cláudia Nascimento. Que é consultora de aprendizagem. E Matheus Cardoso. Que é um empreendedor social. Preparem-se. Liderança é alcançar resultados por meio de pessoas. Mas quem são essas pessoas e de que resultados a gente está falando? A gente sabe que pensar em um retorno para a sociedade também é relevante, não só para o acionista. Matheus, o que você faz da vida? Você é um empreendedor social, é isso? Sim, eu sou um empreendedor social, tenho um negócio na área de habitação que a gente faz pequenas reformas nas comunidades de baixa renda. E de onde que veio essa ideia? Como você percebeu essa necessidade e transformou isso num negócio? A ideia veio muito por eu ter 100% de empatia com o problema que a gente resolve, né? Então, durante muito tempo da minha vida eu morei numa casa insalubre, eu vivi numa situação de insalubridade e por ter essa vivência, quando eu estava na faculdade, quando eu descobri o que era o empreendedorismo social, essa nova maneira de se fazer negócio, né? Que não é nem o segundo setor e também não é o terceiro setor, é o que o pessoal vem chamando de setor 2,5. Foi quando eu vi que poderia ter uma possibilidade, uma alternativa para resolver um problema que eu já conhecia há muito tempo. E eu acredito que os negócios sociais, eles nada mais são do que uma transição de modelos de negócio. Porque quando eu falo que é um negócio social, as outras empresas também têm razão social. Todo mundo que vende um produto e um serviço está impactando na vida de outras pessoas. A grande diferença é que o negócio social ele já nasce, ele tem surgido com esse propósito. Mas eu acho que é uma transição que todos os negócios vão ter que fazer a médio e longo prazo. Eu acho que a gente pode começar com essa transição ressignificando as metas, né? Porque quando a gente está falando por que essa dicotomia existe? Porque as metas tradicionais de um negócio são totalmente voltadas para números, para resultados, para o financeiro. E quando a gente fala de um negócio social, a gente tem metas que são totalmente atreladas ao impacto que a gente está causando na vida daquelas pessoas. Mas no final do dia, a gente só está falando de réguas diferentes. Porque a quantidade de pessoas que eu impacto é igual à quantidade de pessoas que me pagam pelo serviço. Então, consequentemente, é igual ao meu faturamento. Então, é só uma ressignificação dos mesmos números em réguas diferentes. E eu acho que é isso que as empresas precisam começar a fazer. Seja vendendo um celular, vendendo uma água, vendendo um serviço de educação, o produto e o serviço sempre vai impactar na vida de uma pessoa. É o que eu falo, não tem como dar cavalinho de pau com o transatlântico, né? A gente não pode querer que de um dia para a noite as grandes corporações se transformem, mudem seu propósito e comecem a ter atuações mais próximas desse tipo de realidade. Mas a mudança alguém tem que colocar a mão no timão, alguém tem que colocar a mão no volante para que essa curva comece a acontecer, né? E eu acho que essa mão pode ser do líder. Eu acho que a gente não precisa transformar a empresa 100%. Acho que pelas nossas atitudes, pela atitude da liderança, né? Uma atitude, às vezes, isolada, ela já pode trazer um impacto, né? É um olhar o outro, a limitação do outro, ou o limite do outro, sem barreiras, né? Eu me posicionando, como que eu estou lidando com o meu liderado, como que eu estou dando um feedback para o meu liderado. E como você vai conduzir essa mudança mesmo, E acho que por pequenas atitudes. Acho que a gente não consegue uma reviravolta desse ambiente corporativo para o impacto social. Assim, olha, então vamos mudar as nossas metas, vamos olhar para frente, vamos olhar para a sociedade, ok. Mas ainda existe o micro, existe o teu ambiente, o teu dia a dia, né? O que você pode fazer por aquela pessoa que está no dia a dia com você, com a tua equipe, como que você colabora, como que você troca, como você desenvolve. E como que você valoriza o bem comum daquele pequeno círculo de pessoas que você está à frente. E o líder como um cara que engaja, que motiva.
Eu acho que é bem legal a gente explorar um pouquinho isso também, né? Como é que um líder pode, então, engajar e cuidar desse ambiente positivo e esse ambiente de bem-estar dentro da própria equipe? Eu acho que tem uma coisa, quando a gente pensa no líder humanitário também, que é o olhar do líder para o negócio considerando necessidades mais amplas. Necessidades mais amplas das pessoas e também do planeta. Sim. Eu acho que é legal a gente pensar no líder humanitário, talvez nessa esfera micro, como você disse, né, Clau? De um líder que cuida muito desse ambiente, mas também de um líder que está olhando para fora e falando, putz, o mercado demanda isso, mas as pessoas e o planeta também demandam outro tipo de abordagem. Quais são as demandas, as necessidades da sociedade onde aquela empresa está, né? O impacto da atuação da liderança se expande quando ele pensa dessa maneira. Mas eu concordo com vocês nesse olhar, mas às vezes eu acho que as pessoas olham muito para fora, então ela foca lá fora e ela não cuida de dentro. Acho que a gente tem que olhar para fora, mas tem que olhar para dentro primeiro. Porque senão você coloca assim, qual que é a responsabilidade dessa empresa com o meio ambiente? E lá no dia a dia, você não... Ninguém está se preocupando de verdade com as pessoas. Não está se preocupando se a pessoa está sentando direito, se ela está com problema de saúde, se ela está com problema, se ela está estressada, se ela está com ansiedade. Eu estou olhando para fora o impacto do meio ambiente. Ok, é super importante. Eu acho que uma coisa não elimina a outra. Mas eu olharia primeiro para questões próximas, né? Que você tenha uma atuação direta para fazer isso gradativamente, sabe? Porque eu acho que é possível, porque senão a gente coloca a meta muito distante. Se você coloca muito para frente, é difícil alcançar. Então eu colocaria metas pequenas, alcançáveis e gradativas. É um caminho. E, Matheus, lá no Moradigna, então, como é que vocês lidam com essas duas questões, né? Isso que a Cláudia trouxe de olhar para o bem-estar dos colaboradores, ao mesmo tempo também olhar para essas necessidades mais amplas da comunidade e pensando no impacto do negócio nesse olhar mais ampliado. Hoje eu acredito que isso na nossa empresa é um pouco mais simples, porque querendo ou não somos um time pequeno, né? A gente tá falando de um time de 5 pessoas, então você tem um cuidado, você tem uma relação próxima com um time de 5 pessoas, eu acredito que é mais simples e é uma preocupação pra gente, porque o líder e a liderança, seja necessariamente não só o papel ou a função, mas quem esteja naquele momento, engaja pelo exemplo, né? Faz as coisas acontecerem pelo exemplo. E no caso do Moradigna, que a gente trabalha com impacto social e que o nosso propósito é melhorar a vida das pessoas, não tem como eu levar esse impacto pra rua, não tem como eu fazer isso acontecer na rua se dentro de casa alguma coisa não estiver funcionando bem, se alguma relação não estiver funcionando bem. Então eu acho que isso funciona tanto para a nossa empresa, mas em grande escala pode funcionar para qualquer outra organização. Não vai ser possível causar impacto social positivo na sociedade se outras linhas não estiverem sendo olhadas para dentro da organização, com certeza. Perfeito. Tem uma sensibilidade da liderança de perceber as coisas que são mais sutis e que estão próximas dele, né? Às vezes ele se concentra tanto na planilha, né? E no horário, e na margem, e no lucro, e na gestão, que ele perde essa sensibilidade de ver o que é mais sutil. De perceber se a pessoa tá com algum problema, se ele tá conseguindo suprir esse bem-estar do time. Coisas bem humanas mesmo. E se a gente for olhar para o Brasil, a gente teve, até o final de 2018, a gente teve mais de 8 mil pessoas afastadas pro INSS com algum problema de saúde mental, né? Seja depressão, seja ansiedade, seja qualquer transtorno, né, emocional. E aí, olha só a responsabilidade social que a nossa liderança tem. Que tá tão perto. Né? Tá dentro do nosso dia a dia. Sim, aí o líder se pergunta por que ele não consegue engajar, por que ele não consegue motivar essas pessoas. O mundo corporativo, quando a gente está pensando em metas, em resultados, aí somos nós. Nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, nós vamos alcançar, nós. E aí, quando aquele indivíduo não tá lá muito bem, aí fica você e a gente. Você não está produzindo quanto você. deveria. Não, somos nós ainda. Né? Não dá pra em determinado momento você tá junto e no outro momento você não tá junto. Tem essa divisão entre eu e o outro, entre eu e o planeta e até entre eu e eu mesmo. E esse é o paradigma que tem que mudar. Esse é o ponto.
a gente aprendeu a ver o mundo dos negócios desconectado de todas as outras coisas, né? Desconectado da sua vida pessoal, desconectado da sociedade, da comunidade que você tá, e desconectado do ambiente que você precisa para viver. Tá tudo desconectado. E é por isso que é muito difícil fazer essa transição, né? Porque como você disse, a gente aprendeu, né? Existem diversos cursos de negócio, existem pós-graduações, especializações. Agora, não tem nenhuma escola ou nenhuma linha de aprendizagem para essas outras habilidades, né? Sim. Então, ou o líder ele vem desenvolvendo ao longo dos anos, enfim, pela prática, ou não tem outras maneiras, não tem uma linha de aprendizagem. E qual que é o nosso papel de cobrar esse tipo de liderança, né? De preparar esse tipo de liderança também, porque a gente não pode colocar o líder como um super-herói, né? Que tem que ser o cara que tem que entregar os resultados financeiros, estar olhando para toda a equipe, entregar impacto social, ser psicólogo. Então, qual que é o nosso papel de preparar essa liderança, né? De mostrar que o mundo está mudando, de que mudanças são necessárias e de que qual que é o caminho que ele pode trilhar a partir disso. E eu acho que é também, tirando esse peso, que o líder também é um ser humano. Uhum. Ele tem ansiedades, ele tem preocupações. Às vezes é ele que tá passando pelo problema. Porque ele também é a pessoa que está ali, né? E aí, acho que não tem aprendizado. Eu acho que tem um retorno. Eu sou um ser humano e vou voltar a ser um ser humano. Que eu acho que isso que a gente foi perdendo no dia a dia, sabe? Essa conexão com o ser humano. Eu tenho carne e osso, às vezes eu fico nervosa, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô super feliz, às vezes eu quero abraçar todo mundo. É ser humano, né? É ser gente. Sim. Eu acho que é isso que falta, a gente dar. E aí, para alguns olhares, é um olhar muito para frente, né? O líder humanitário, né? É o líder que não era o líder do passado, que é o líder de agora. E aí, parece que você ser humanitário é dar um passo para frente, mas você ser um líder humanitário, um líder humano, é dar um passo para trás. É você ser quem você é. Né? É mais simples do que parece. É muito mais muito simples. mais simples. E pensando também nesse mundo que está cada vez mais complexo, né? Eu acho que tem outra coisa. Hoje o líder ele não pode escapar de ter uma análise crítica da sociedade, né? E até da própria atuação. Então a gente encontra várias ideologias aí no meio do mundo corporativo. Então tem a ideologia da inovação, tem a ideologia da meta, tem a ideologia dos dados, que fala que tudo aquilo que a gente consegue mensurar é de fato o que vale a pena, ou seja, é resultado. Da superprodutividade. Da superprodutividade, né? A gente está ligados 24/7, multitasking, sendo que tem outras coisas que não necessariamente estão no balanço, né? Quando a gente pega um balanço de empresa, não tem lá qualidade de vida, bem-estar, ou o nível das pessoas, as pessoas estão fazendo fofoca, elas estão doentes, né? Você falou, Claudinha, que a ansiedade e a depressão são cada vez maiores, né? Nunca o consumo de ansiolíticos e antidepressivos foi tão grande, principalmente na sociedade brasileira, quanto nos últimos 20 anos. E daí a gente chega com a pílula da felicidade, a pílula da inteligência, ou a pílula da obediência, né, para os nossos filhos. O universo corporativo também, nesse sentido, eu acho que ele reflete um pouco desse sistema que está lá fora, né? Então eu entendo que tem essa parte do líder olhando para dentro e cuidando de pessoas, mas esse líder também está inserido dentro desse contexto maior, que é esse sistema que o Matheus falou, né? A gente tem que fazer essa transição. Mas essa transição é bem grande, ela é bem mais ampla do que às vezes a gente consegue envisionar ou olhar nesse primeiro momento, né? Como é que a gente fica, então, lutando contra o sistema? Eu acho que, tenho certeza, toda transição, para ela ser uma transição, ela tem que ser caótica, né? Se não for caótica, quer dizer que as coisas não estão mudando. E não tem momento mais caótico, né? Não que o momento caótico seja bom, mas com todos os indicadores que vocês trouxeram, mostra como que a gente está no meio desse turbilhão, no meio desse caos. E eu acho que a questão de lutar contra o sistema está muito relacionado às empresas começarem a ouvir, de fato, o que os consumidores estão pedindo, porque não é uma transformação de que eu vendo X e agora para causar um impacto social vou começar a vender Y, não é isso. É você entender que o mercado, que o público consumidor está cada vez mais pedindo, gritando com que as empresas tenham esse olhar, né? Pessoas estão escolhendo produtos em detrimento de outros porque essa empresa não tem uma causa, essa empresa não apoia tais causas, ou essa empresa passou por um escândalo relacionado a X assunto. Então, e é engraçado, né? Porque infelizmente precisa bater no resultado
numérico, precisa diminuir o resultado de vendas, diminuir algum resultado financeiro para que a empresa comece a se realocar. Mas, infelizmente, é a única maneira que eu vejo atualmente de as transformações começarem a acontecer, né? Então, a empresa ela passa por um escândalo, os números de vendas diminuem, os números de resultados diminuem, no mês seguinte ela vem com uma ação para melhorar aquele índice, para melhorar aquele problema que ela teve e, consequentemente, retomar as vendas. Então, o motivador continua financeiro, mas eu acho que é uma das principais alavancas que a gente tem para poder passar por essa transição. Sim, e se você tem uma meta que ela é social, a empresa está olhando para isso. Se a empresa está acompanhando esse indicador que também é social, isso também é importante para ela. Isso também está combinado com os acionistas. Isso é valor para todo mundo. Sim. Tá todo mundo olhando aquilo. E todo mundo vai pensar em soluções, em ser criativo, em inovar em prol daquilo também. Então, a gente estava estudando aqui para preparar o podcast e vimos a importância dessa meta dupla. E do quanto a liderança precisa direcionar as pessoas para ter esse pensamento duplo. A gente tem essa meta financeira, mas a gente também tem essa meta social. As duas são igualmente importantes. Elas não competem. Eu acho que é uma questão de colocar isso no mapa estratégico. Isso. Sabe? Meio que eu acho que tem algumas empresas, tenho certeza, tem muitas empresas já fazendo, mudando, né? Isso acho que traz uma luz, né, pra gente e um olhar de quem eu posso copiar, né? Uhum. Então, existem empresas que já estão olhando, né, para isso, olhando para o impacto, colocando essas metas sociais já dentro do mapa estratégico. E acompanhando junto, né? Acompanhando junto e mobilizando pessoas para isso. E pessoas que estão mudando a sua visão e a sua missão por um propósito. Sim. Né? E quando você tem um propósito e esse propósito está atrelado a algum impacto, né, para a sociedade ou para o que esse consumidor ele está pedindo, eu acho que isso já é 50% do que a gente precisa para trabalhar contra o sistema. Eu penso que é mudar uma mentalidade de um crescimento infinito e insustentável, né, que é assim que o mundo dos negócios pensam, crescimento infinito, só que ele é insustentável, para um equilíbrio consciente e sustentável. Sim. É uma mentalidade de equilíbrio mesmo. E quando a gente fala dessa meta dupla, não é necessariamente que são, como vocês falaram, não é que elas competem, né? Que na minha visão, na verdade, o equilíbrio é quando elas se tornam uma só. Uhum. Olhando aqui para as coisas que a gente tem ao nosso redor, né? A gente tem um instrumento musical aqui, por exemplo. Se você é dono de uma empresa de um instrumento musical, é mais fácil você ter um indicador que mensura quantas baterias você vendeu, quantos microfones você vendeu, ou você tem um indicador de quantas pessoas você transformou através da música. A gente está falando do mesmo número, é só uma maneira diferente de você ver. E você, pensem comigo, você engaja mais a sua equipe. Pessoal, a gente tem que vender 100 baterias esse mês, ou a gente tem que mudar a vida, potencializar 100 bandas diferentes esse mês? É muito mais visionário, é muito mais engajador você tentar transformar a vida de 100 bandas através do teu instrumento. Então, de novo, na minha concepção não são duas metas, né? Mas o objetivo é como que a gente faz para que essa meta seja única, olhando tanto para impacto social quanto para número, faturamento e tudo mais. Parece que você faz um pouquinho isso no Moradigna, né, Matheus? Quando você leva a equipe que vai cuidar daquela obra para conhecer quem é de fato o cliente. Como é que isso acontece lá? Sim, a gente tem diversas mecânicas no Moradigna que quando as pessoas olham de fora, elas olham e falam somente, né? Olha que legal, que empresa bacana, parabéns, Matheus, tapinha nas costas. mas o que as pessoas precisam entender é que isso acontece porque traz resultados de negócio para o Moradigna. Não somente, né? Mas porque também traz resultados de negócio para o Moradigna. Quando eu tenho um pedreiro e eu apresento para ele a história da família que ele vai atender e não só passo uma lista de material e um endereço, como funciona na maioria das outras empresas, eu crio um laço de empatia entre ele e a pessoa que ele vai atender. Então faz com que eles tenham uma relação melhor, porque a gente sabe que muitas vezes tem problema de relação com o pedreiro e com quem recebe a mão de obra, né? Eles têm uma relação melhor, ele tem mais consciência no uso daquele material, ele tem mais consciência da necessidade daquela família e a obra é feita mais rápido, com mais eficiência, com mais carinho, com mais cuidado. E isso faz com que hoje 70% dos clientes do Moradigna venham por indicação. Então,
se a gente só tivesse, se a gente só passasse para ele uma lista de material e um endereço, a gente ia ter que investir muito dinheiro ou muito mais do que a gente já investe em comunicação para atrair novos clientes. Então isso traz resultados de negócio para o Moradigna. Então, de novo, é o mesmo indicador, é o mesmo KPI, só que com um olhar diferente, né? Com uma nomenclatura, com uma maneira de seguir diferente. E você tem só 5 funcionários, é isso, Matheus? Nós somos em 5 no Moradigna. Somos 5 pessoas no escritório, mais as equipes de obra que são acionadas por demanda, né? Então, os pedreiros, os serventes, pintores, a gente tem uma rede com mais de 50 profissionais e aí a gente vai acionando por demanda. Não, pera. Você está dizendo que mostrar valor e propósito faz diferença no engajamento e na produtividade das pessoas que trabalham com vocês? Não, eu não tô dizendo. Eu não acho, né? Eu tenho certeza disso. Isso só com o Moradigna hoje, uma empresa de 5 pessoas que entrega 20 reformas por mês, só faz isso acontecer porque todo mundo tá muito alinhado com o propósito que a gente tem lá dentro. Todo mundo muito engajado com o propósito que a gente tem lá. Senão seria impossível. Se você olha humanamente, é quase impossível um time de 5 pessoas com idade média de 25 anos entregar 20 reformas por mês com qualidade, enfim, com todos os atributos que o Moradigna tem. É porque tá todo mundo muito comprado com o propósito que a gente tem. E não sou eu que tô ali engajando todo mundo sempre, todo dia, porque eu também sou esse líder humano, esse líder que tem minhas necessidades. O que faz com que eles se engajem é olhar para esses indicadores que são humanos também, né? Eles saberem, tinha uma amiga minha que trabalhava com a gente há uns 2 anos atrás, ela falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Ela falava assim que quando ela levantava da cama, antes mesmo dela pôr o pé no chão, ela pensava, se eu não levantar da cama hoje, a vida de quem vai deixar de ser impactada? Então, se eu não levantar da cama hoje, a vida de quem vai deixar de ser impactada? E ela fala que se ela não conseguisse responder para si mesma, ela começava a repensar o que ela estava fazendo da carreira dela. Isso ela aplicava no Moradigna e tinha resultados excelentes, aplica hoje em outra carreira e tem resultados excelentes, e ela trabalha hoje numa empresa que não tem nada a ver com o negócio dela, ela trabalha num banco hoje. Mas ela continua pensando, se eu não levantar da cama hoje, a vida de quem vai deixar de ser impactada? Nossa, você trouxe um dado assim super importante, porque eu trabalho com aprendizagem. Quando a gente está desenvolvendo uma solução de aprendizagem, né, seja para o call center, seja para uma indústria farmacêutica, enfim, a gente pensa, isso que eu levo, né, que eu tenho para mim. Como eu vou deixar a vida dessa pessoa mais feliz? Então, se eu estou elaborando uma solução de aprendizagem, um treinamento, como que eu vou facilitar o dia a dia? Como que ele vai atender aquele operador de call center? Se eu pensar numa forma melhor dele trabalhar, então ele vai ter um atendimento melhor, em contrapartida ele vai ter uma avaliação melhor do consumidor, ele vai para casa melhor, né? E ele volta feliz no outro dia para o trabalho. Então, se a gente tiver esse olhar, né, pro propósito, né, o quanto você consegue impactar a vida de uma pessoa, quantas pessoas serão impactadas pelo meu dia de trabalho, acho que é um outro olhar. Às vezes a gente busca tanto um diferencial para nossa empresa, né? Nossa, no que a gente é diferente das outras empresas? E talvez esteja exatamente aí. A gente consegue responder a diferença que a nossa empresa faz para as pessoas, para a sociedade, para a comunidade, para o meio ambiente, para os funcionários? Será que a gente consegue responder isso? Porque talvez aí esteja o grande diferencial, o valor que vai atrair o funcionário, que vai reter o funcionário, que vai trazer gente interessante para trabalhar, né? Sim, tem um conceito que eu gosto muito, né, que fala que um CNPJ ele nada mais é do que um conjunto de CPFs. Então, se cada um dos CPF souber o porquê está ali, souber o que está fazendo ali, o CNPJ ele vai engajar, ele vai atender as expectativas, né? Porque ainda mais quando a gente fala de grandes empresas, eu fico com medo da gente ser injusto também, porque às vezes a pessoa ela é responsável por apertar um parafuso, ela é responsável por apertar a rosca da garrafa, ela é responsável por algo tão pequeno que fica difícil você enxergar realmente qual que é o impacto desse botão que eu aperto aqui na vida do consumidor final. Mas não é impossível. Claro. Se você sabe por que você está fazendo aquilo, como que aquilo contribui para o que sua área entrega, como que o que sua área entrega impacta no produto e serviço que vai mudar a vida de uma pessoa,
pronto, você já conseguiu identificar o porquê que você levanta da cama todo dia, porque senão você tá, além de tudo, você tá vivendo aquela vida que você torce pelo final de semana, que só a sexta-feira é um dia bom, que só o quinto dia útil é um dia bom. Massacrante, né? Porque é literalmente metade da sua vida, né? Das 24 horas, 8 você deveria passar dormindo, sobram 16. Sim. 16, 8 você tá entregando o que você tem de mais, 8 na média, né? Às vezes são um pouco mais, um pouco menos, mas você tá entregando o que você tem de maior valor para uma organização, para uma empresa. Então, se você não enxerga valor naquilo que você tá fazendo, você tá literalmente desperdiçando metade da sua vida. Sim. E dinheiro, recurso, bens materiais, tudo isso você recupera. A única coisa que você não recupera, que ninguém inventou uma maneira de recuperar ainda, é tempo. Então, aquelas 8 horas gastas naquele dia, pronto, passou, você nunca mais vai recuperar aquilo. Então, você tem que dedicar, você tem que saber muito bem aonde você tá pondo e por que você tá colocando. E acho que esse é o papel do líder, né? Ele deixar claro para os seus liderados, né? Qual que é a importância dele no dia a dia, né? O que ele faz, a importância do trabalho daquela pessoa, onde ela pode chegar. Acho que abrir o horizonte e mostrar exatamente para todo mundo e desenvolver uma visão sistêmica, né? O que eu faço, onde é que impacta, qual que é o resultado disso. Esse é o papel do líder, né? O líder ajudar a criar essa cultura. Né? Ele tem que abrir, essa cultura né? positiva. Sim. O líder tem esse papel de influenciar a equipe, mas ele também tem o papel, eu acho que de possibilitar esse ambiente para as pessoas também, de forma colaborativa, de forma autônoma, seguirem e encontrarem suas próprias respostas, né? Sim, a gente tem falado bastante de protagonismo, de empoderamento, de senso de dono, e a palavra empoderamento para mim ela é muito característica, né? Que empoderar é dar poder. E por que às vezes quando a gente vai até algum cliente, eles falam, eu quero um workshop de empoderamento. Porque as pessoas estão sem poder. Né? E daí eu acho que o líder ele pode sim ter esse papel de influenciar, mas o que eu vejo de demanda hoje, nessa época de transformação digital e de quarta revolução industrial, é um convite para as pessoas também despertarem para um senso de propósito, também despertarem para um senso de protagonismo, né? Não deixar isso na conta do líder, porque daí fica fácil, né? Ele próprio também repensar se ele tá vivendo essa realidade. Mas acho que tem uma questão de cultura, sabe, Eugênio? Que acho que o líder, ele propicia isso. Tem um papel, sim, da própria pessoa, de protagonismo, né? Mas existe o papel do líder, né? Esse é um papel dele, né? De ajudar, de viabilizar isso. E é claro que às vezes é pesado pro líder tudo isso. Mas eu acho que eles... Mas é o papel dele, derrubar né? barreiras inúteis, né? Ser um pouco mais consciente. É o que você falou no começo. Ele é gente trabalhando com gente. E a gente esqueceu muito a força, o trabalho. Essa coisa de ver o trabalho como a expressão de uma força potencial que você tem. Sim. Que é o conceito de autonomia, né? Justamente, né? Que é você ter liberdade com responsabilidade. E a única maneira de você ter autonomia é você todo mundo... Como que eu faço para que minha equipe seja autônoma sem eu precisar ter comando e controle, que era o que a gente sempre teve até agora, né? Todo mundo estando muito comprado de qual que é o propósito que a gente tem que entregar e quais são os objetivos que tem que se alcançar e qual que é a cultura da empresa para entregar isso, né? Porque senão, a gente volta para a maneira de comando e controle. Eu só vou garantir que isso seja feito se eu tiver comando e controle sobre as pessoas. Sim. Isso não funciona mais, né? Agora, se eu quero autonomia, se eu quero empoderamento, se eu quero dar poder para as pessoas, primeiro, todo mundo sabe o motivo pelo qual está fazendo as coisas, todo mundo sabe qual que é a cultura da empresa no jeito de entregar as coisas. Mas no Moradigna tem um case super legal nesse sentido também, que a gente no final da obra, eu estava numa cliente, estava supervisionando a obra e ela me falou que ela estava muito feliz com o pedreiro porque no final do dia, todo final do dia, eram 5 dias de obra, às 4:30 da tarde ele reinstalava o vaso sanitário velho dela. E aí eu eu queria conversar com ele para entender por que ele estava fazendo isso, por que ele estava desperdiçando, entre aspas, a mão de obra dele fazendo isso, né? E aí ele me falou, ficou claro para mim que ele fazia isso todos os dias, porque mesmo combinado sendo ele só a regra, né? Sendo ele só colocar o vaso sanitário novo no 5º dia, ele fazia questão de fazer isso porque aquela cliente ela não tinha outro vaso sanitário para usar durante o período de obra, não tinha outro banheiro na casa. Uma casa com 5 pessoas sem banheiro durante 5 dias é impossível.
E aí me caiu essa ficha também. A regra era, ele tinha que colocar o vaso sanitário novo no 5º dia, mas ele teve a sensibilidade de perceber essa necessidade, todo dia reinstalava o vaso sanitário antigo, fez com que aquela cliente ficasse super feliz, indicasse a gente por mais 5 pessoas, então nem compensava ver o custo da mão de obra dele por a fazer a mais que ele estava tendo diariamente. Se ele fosse seguir a regra, né? ele não teria feito, a gente não teria conseguido outros clientes por conta dessa indicação. Então, é justamente legal, isso. Ele só conseguiu ter essa autonomia porque ele sabe qual que é o propósito do Moradia Digna e sabe qual que é a nossa cultura para fazer as coisas acontecerem. Ele pode decidir, né? Exato. Tinha autonomia para decidir. E também ele teve empatia. Total. Sim. Acho que é isso que diferencia, né? Porque ele poderia saber do propósito, ele poderia saber de tudo. Mas se ele não tivesse empatia, talvez ele não tivesse feito a diferença. Que é o que a gente amarra naquele encontro, né? Que eu falei de apresentar para os pedreiros a história da família. E é interessante a gente desmistificar também que não sou só eu, como líder, por ser empreendedor da empresa, que faço isso. Isso hoje é um processo da empresa, né? E aí, por ser um processo, todos fazem, inclusive eu estando lá ou não. Que eu acho que é um dos gatilhos que as empresas têm que começar a criar. Em vez de continuar criando comando e controle, processos para comando e controle, como que a gente cria processos para garantir que a empatia é um novo olhar de novo, né? Em vez de criar um processo para garantir... Baseado em confiança, exato, né? Tudo né? diferente. E maturidade, né? Tá lidando com adultos. Sim, né? tratar adultos como adultos, né? Todo mundo sabe o que tem para fazer. Sim. As pessoas não erram por errar, né? As pessoas não saem da casa delas às 5 ou 6 da manhã para errar, né? Não, elas vão para lá para fazer o certo. É muito engraçado, né? Quando a gente racionaliza, muita coisa deixa de fazer sentido, né? Ninguém acorda falando, hoje eu vou ferrar com a empresa, hoje eu vou errar um processo só pra... Não, só pra ferrar. Só pra atrasar o projeto. Porque eu quero receber um feedback negativo hoje. Eu saí de casa porque eu quero fazer errado. Porque, eu preciso receber um feedback negativo. Eu quero ser demitido. Tem gente que às vezes quer, né? Pode ser. Mas ninguém sai de casa. Mas não tem motivo, não faz sentido a gente criar um processo, um comando e controle pensando nessa ínfima parcela da população que pode um dia querer isso, né? E se na verdade tem alguém querendo isso, o problema é muito mais profundo. Claro. O problema é outro, com certeza, claro. não é colocar essas outras barreiras. Exatamente, mas as pessoas vão lá para acertar, né? Para fazerem o bom melhor, trabalho, sim. para fazer um bom trabalho, para colaborar, para ter autonomia, para ser protagonista. É isso que elas fazem. E eu acho que tem uma coisa que o Matheus trouxe que é muito interessante, como é que o design organizacional ajuda isso, né? Ajuda nesse sentido. Então, por design, né, pelo processo como o Moradia Digna é organizado, o pedreiro tem contato com a família, ou seja, ele cria uma relação, cria um vínculo, mais empatia, logo ele faz uma melhor entrega, ele tem autonomia e essa autonomia está a serviço de alguma coisa que é uma entrega melhor para aquela família. Sim. Pelo que eu sei, o Moradia Digna está com um plano de expansão incrível para os próximos anos. Como é que é isso? Sim. Infelizmente, o nosso desafio é muito grande, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um país com 40 milhões de pessoas que moram em residências insalubres e o objetivo do Moradia Digna é atacar esse número, é ser grande ao ponto de influenciar esse número. Então, a gente está com um plano de expansão sim, a gente vai lançar um programa de embaixadores, que vão ser pessoas dentro de comunidades que vão ter acesso à nossa metodologia e a partir disso vão poder levar o nosso impacto para outras regiões. A gente está testando esse último semestre de 2019 com planos de colocar na rua agora no início de 2020, com certeza. Muito bem, caro ouvinte. Se você, com tudo isso, ainda acha que eu ia precisar mudar o meu jargão, show me the money. Não vou precisar. Porque existe uma rede global de investimentos de impacto, que é uma organização sem fins lucrativos que se dedica a investir em negócios com a intenção de gerar impacto social e ambiental juntamente com retorno financeiro. Essa organização, esses investimentos de impacto no mundo todo, só no ano passado, movimentou 502 bilhões de dólares. Então, pensar em impacto social também dá dinheiro. Negócios de impacto social e ambiental também trazem retorno financeiro. Para você que está procurando um bom investimento, pode procurar investimentos de impacto.
Não, e eu acho que esse Show Me the Money é muito importante quando a gente fala de impacto social, porque esse case, esse dado que você trouxe é super importante, mas também a gente tem cada vez mais cases de empresas que, por estarem alinhados com o seu propósito e com o impacto social que tem na ponta, começam a dar mais resultados, né? A gente tem exemplo dos bancos tradicionais e os exemplos das fintechs, e não vou citar nomes aqui, mas as fintechs que são mais humanizadas, as fintechs que têm mais preocupação com o teu público-alvo, estão ganhando muito mais escala. Tem surgido cada vez mais empresas relacionadas a novos tipos de alimentos, né? Hambúrgueres que são feitos de plantas e também... Então, por isso que eu acredito que o negócio social é uma transição, né? Porque essas fintechs, essas empresas de alimentos mais saudáveis, com uma pegada sustentável, não são classificadas como negócios sociais. Mas tem um mega impacto para a sociedade. Então, e estão cada vez mais tomando mercado. Porque e atendendo demandas. Exato. Sim. Então, acho que são também exemplos de show me the money, sabe? Estão ganhando dinheiro porque estão com o propósito alinhado que causa impacto social na vida das pessoas. E não são negócios sociais de prateleira, conforme esse modelo de transição que a gente está vivendo. O que ninguém te conta. O que ninguém me contou é que eu acho que tem muita falação e pouca ação. É isso que ninguém me contou. Todo mundo fala o que é bonito, o que é lindo. Eu estou preparado para isso, eu estou fazendo aquilo. E, na verdade, eu acho que é só um pano de fundo. Ninguém me contou sobre impacto social positivo. É que todo mundo quer impacto, mas todo mundo quer também números. Então, eu lembro de diversas reuniões que eu fiz sobre o Moradia Digna, para falar sobre o Moradia Digna, que o impacto sempre está presente nas nossas apresentações, mas que no final do dia a linguagem continua a mesma. Então, para as empresas ainda é quantas pessoas foram impactadas, por quanto dinheiro, em quanto tempo, como que isso vai impactar na minha imagem. Então, por mais que possa parecer negativo, eu acredito que é um início, né? Porque antes essas reuniões nem aconteciam. Hoje, pelo menos, elas acontecem e as empresas estão se abrindo cada vez mais. Então, ninguém me contou sobre isso, que tem essa linguagem de números e de concreto que tem que ser entregue junto, pelo menos, com o impacto social. Dica de luz. Uma dica de luz referente a líder humanitário é sobre feedback contínuo, né? Eu acredito que, de novo, no Moradia Digna, por sermos em 5, isso é muito mais simples, né? A gente cabe nessa mesa aqui que estamos agora, o time do Moradia Digna todo. Mas pra gente é muito importante feedback contínuo. Então, não é esperar o feedback 360 que tem no ano, a avaliação que tem no ano. É você todo dia dar feedbacks e receber feedbacks do teu time sobre as ações que foram feitas, sobre as reuniões que aconteceram. Então, a dica, sendo bem prática, terminou a reunião, dá o feedback de como que você achou que foi aquela reunião, pergunta como você acha que saiu nessa reunião, como saiu em tal ligação. Acho que feedback contínuo é super importante para você ser esse líder mais humanitário. Cláudio, uma dica para o nosso ouvinte começar a fazer a partir de agora em relação ao líder humanitário. É perguntar genuinamente o que a pessoa tem, se ela está bem e entender exatamente o momento dela, sabe? Eu acho que quando você quebra essa parede, você tem respeito, colaboração, enfim, você tem um ser humano como um ser humano. Eu queria terminar com um poema do Moreno, chama O Encontro de Dois. Olhos nos olhos, frente a frente. Quando eu chegar perto de você, eu pego meus olhos e coloco no lugar dos seus. Pego os seus olhos e coloco no lugar dos meus. Então você me verá com os meus olhos e eu te verei com teus olhos. Isso é empatia. Muito obrigada, Clau. Muito obrigada, Matheus, pela presença hoje no nosso episódio sobre líder humanitário. Foi excelente. Todas as referências que a gente falou aqui estão na descrição desse episódio. E lembre-se de acompanhar os próximos programas dessa temporada sobre liderança. Se você quiser interagir e conversar com a gente, manda um e-mail para makingoffice@aferolab.com.br. Obrigado, meu nome é Eugênio Matede. Obrigada, meu nome é Renata Vitalino. E até uma próxima. Tchau. Esse podcast foi produzido por Aferolab.